Olá, pessoal, tudo bom? Hoje eu tenho a honra de estar aqui com a Carol Duarte, psicóloga, e a gente vai falar de um tema muito importante, que inclusive na pandemia tem sido mais falado do que nunca, que é a saúde mental das nossas crianças e adolescentes. Então, Carol, muito obrigada por ter aceito o convite, estar aqui hoje falando desse tema. Queria já te passar a palavra, pedindo para você se apresentar, dar um oi e contar um pouquinho quem é você, Carol, qual que é a sua trajetória profissional acadêmica, por que esse tema te chama atenção. Então, oi, Bárbara. Primeiro, obrigada pelo convite, né? Me senti muito honrada em falar desse tema que eu gosto muito. Bom, como você me apresentou, eu sou a Carol Duarte, sou formada em psicologia pela Universidade de São Judas, sou especialista em terapia comportamental pela USP, né? E, enfim, no começo da minha trajetória, eu comecei dentro da clínica trabalhando com crianças já, com desenvolvimento atípico, e aí a partir, paralelo, né, na verdade, a esse atendimento da clínica e esse atendimento mais voltado para o desenvolvimento atípico, eu também já tinha adolescentes na clínica mesmo, no consultório, e adultos, mas principalmente crianças e adolescentes. Então, já no começo, né, da minha carreira clínica ali, foi pautado já com crianças e adolescentes, já era essa a minha ideia quando eu me formei. Inclusive, meu TCC teve como tema, né, análise dos estilos parentais maternos e o desempenho escolar. Depois eu também, na monografia, também voltei a estudar sobre essas questões dos estilos parentais. Então, trabalhar com crianças e adolescentes é uma coisa que eu gosto bastante, por isso também estou muito honrada de estar conversando aqui contigo hoje. Poxa, que legal. Já que você falou do seu trabalho de conclusão, monografia, você podia contar um pouquinho mais dessa pesquisa? Fiquei curiosa. Claro. No trabalho de conclusão de curso, mesmo essa primeira pesquisa, ela foi para identificar o desempenho escolar, se havia relação entre o desempenho escolar de crianças do ensino fundamental com o estilo parental materno. Na verdade, a gente queria avaliar inicialmente estilos parentais, né, tanto paternos quanto materno, só que por conta de muitas crianças, né, não terem um contato paterno e os cuidadores em maior parte serem as mães, a gente acabou só conseguindo concluir a pesquisa com os estilos parentais maternos. E foi bastante legal, assim, porque a gente não, infelizmente, embora a gente não tenha conseguido um número suficiente, né, para considerar essa relação, a gente conseguiu perceber que, infelizmente, tinha uma questão muito ruim, assim, em questão aos estilos parentais, né, em questão à negligência, à agressividade. Então a gente percebeu alguns pontos bastante negativos nessa pesquisa, e também em relação à educação a gente percebeu um outro ponto que chamou bastante atenção, é de que a forma como essas crianças eram avaliadas, no final das contas, né, por conta da progressão continuada, infelizmente as avaliações elas eram muito, de alguma forma, sem uma ligação direta com o rendimento que aquelas crianças tinham, né? Então a gente foi lidando com vários percalços aí durante a pesquisa, que inviabilizaram, né, da gente ter um resultado mais concreto, mas lidar com essas dificuldades no caminho, eu acho que foi o nosso maior aprendizado, assim, durante a pesquisa, de fato de entender, enfim, todas essas variáveis que permeiam ali, né, a questão tanto da saúde mental quanto da educação também. Muito legal. Obrigada por ter trazido isso. Depois, se você quiser compartilhar comigo, eu coloco aqui na descrição do vídeo no canal, para que o pessoal possa acessar a sua pesquisa também, se ela estiver publicada e tiver de fácil acesso em algum canal, tá? Eu acabei lembrando, só para recomendar para quem nos ouve, eu fiz uma conversa aqui, já acho que foi em maio ou junho, com a Lúcia Rosenberg, que é uma psicanalista, e ela trata das relações familiares e da importância da criação de vínculo entre pais, mães e filhos, né? E ela falou de um tema que eu achei muito legal, muito pertinente, da importância da mãe e do pai estarem ali na conversa e no diálogo com o filho, a fim de ouvir de fato. Então ela falou muito da escuta e da pergunta curiosa. E tem muito a ver, acho que, né, às vezes o filho chega cabisbaixo da escola
E às vezes a mãe e o pai estão na correria e acabam não se interessando pela vida escolar, quando uma coisa muito importante, seja um bullying, alguma coisa, aconteceu na escola. Então, e ela fala muito disso ao longo da conversa que eu fiz com ela, sobre a importância, para além da escuta, do pai e da mãe estarem ali curiosos, de fato interessados na vida do filho. E achei muito legal essa perspectiva. Então, deixa aqui como uma recomendação. Mas para a gente começar aqui, então, se aprofundar no nosso tema, eu queria o começo do começo. Quando a gente fala em criança e adolescente, a gente está falando de uma faixa etária bem grande. Queria, então, só que você precisasse, o que é considerado criança, o que é considerado adolescente, existe uma separação estanque, o Estatuto da Criança e do Adolescente define, o IBGE, como que é isso, Carol? Então, costuma ser assim, né? A gente tem algumas definições já a priori. Então, o ECA, por exemplo, ele determina que entre 0 e 12 anos como infância, como crianças, e dos 12 aos 18 anos quanto adolescentes. A OMS, ela já define um pouquinho diferente, né? Dos 10 aos 19 anos, eles consideram como adolescentes. Então, não existe um grande consenso, né, entre essa variação, e eu percebo mais ainda, né, Bárbara, que quando a gente está falando de indivíduos, de pessoas, mesmo de crianças e adolescentes, é uma coisa muito idiosincrática, eu diria, né? É algo muito individual, assim, né? Então a gente realmente precisa olhar para cada pessoa e entendendo, né, dentro daquela individualidade, em que faixa etária ela poderia se encaixar. Então, claro, né? Se a gente for olhar para a maioria, eu acredito que de alguma forma até se encaixa dentro desses critérios do ECA, da OMS, mas ainda assim a gente percebe que há uma certa variação quando a gente vai olhar mais de perto, né? Então, hoje em dia não é incomum que a gente encontre adolescentes de 20, 21 anos, 22 até, mas eu acho que é importante a gente olhar para cada um enquanto indivíduo também, né? Entendendo que o fato de ter esses critérios não significa que seja uma regra. Perfeito, muito bom, né? Não é tão estanque assim, tem uma análise subjetiva para além do objetivo. Você falou aí de um dado do OMS e eu peguei um dado aqui que eu queria trazer para você e pedir a partir daí para você contar um pouquinho para a gente sobre as especificidades, né, da saúde mental das crianças e adolescentes. Segundo a OMS, a prevalência mundial dos distúrbios de desenvolvimento, transtornos mentais, comportamentos na infância e adolescência é de 10% a 20%. Fiquei bastante impressionada com essa alta prevalência. No Brasil, a gente estima que esse percentual ele varia entre 7% e 12%. E aí, queria te perguntar, então, quais são as especificidades da saúde mental das crianças? E dentro desse grupo das crianças, se faz sentido a gente separar a primeira infância, né, que é do 0 aos 6 anos, quando o assunto é saúde mental? Porque imagino que tem uma especificidade também do desenvolvimento, né, daquela criança. Bárbara, eu olho muito para as crianças, né? Enfim, para o ser humano como um todo, mas isso também se estende às crianças como seres biopsicossociais, né? Então, até, enfim, dentro da abordagem que eu trabalho, que é a análise do comportamento, eu vejo a importância de cada um dos níveis de variação que eu entendo que vão contribuir aí para como essa criança vai se comportar, como essa criança vai minimamente se portar no mundo como um todo, né? Então, primeiro ponto, eu vejo que a questão genética, né, é algo que é muito importante, que a gente precisa considerar. Enfim, geralmente crianças que têm pais, avós, tios, que já tiveram que já desenvolveram algum tipo de doença mental, de uma forma geral, né? Então, pode carregar esse gene, e esse gene pode vir a ser ativado ou não, também dependendo da história de vida dessa criança, né? Então, o contexto em que essa criança está inserida, as pessoas com quem ela convive, a maneira em que ela, enfim, interage, o acesso, enfim, questões socioeconômicas, eu entendo que também são fatores muito importantes nesse contexto como um todo. Acho que tem uma outra coisa muito importante, que é a nossa cultura, que eu entendo também que entra aí tão importante, né, quanto a própria história de vida ou a genética, para a maneira como essa criança vai se comportar, né? Então eu vejo que é importante a gente considerar esses 3 níveis para que a gente consiga ter
essa compreensão das crianças, né? E aí, quando há alguma variação do que é esperado dentro da normalidade, né? E eu percebo que, geralmente, os pais, né, os cuidadores, numa maior parte, eles vão buscar ajuda quando essas crianças não estão dentro do que é considerado como esperado. E isso eu considero um pouco problemático, né? Porque muitas vezes esse esperado, o não esperado é quando a criança está gerando algum desconforto naquele ambiente, né? Ou, enfim, de alguma forma, ou por gerar desconforto, ou muitas vezes a criança pode vir sim a demonstrar alguns pequenos sinais de alguma questão psicológica, enfim, e é isso acabar passando batido por não gerar esse desconforto, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto que precisa de muita atenção, sabe? Essa questão da interação das crianças é algo de extrema importância, e quando a gente fala ali da primeira infância, eu considero sim que é importante a gente considerar a primeira infância também, quando a gente está falando de saúde mental, porque tem muitos diagnósticos que já podem ser feitos na primeira infância e tantos outros que não, né? Algumas questões como, por exemplo, esquizofrenia. Esquizofrenia é muito raro na infância, principalmente na primeira infância, né? Então já é um diagnóstico que não seria considerado. Por outro lado, quando a gente está falando, por exemplo, de transtorno do espectro autista, a partir dos, né, entre 18 meses ali, bem na primeira infância, nos primeiros 3 anos de idade, são pontos que a gente já consegue identificar, já pode buscar um tratamento, enfim, então eu considero que seja assim importante esse critério da idade quando a gente está pensando em diagnósticos, Bah. Legal, vou aproveitar então, e qual que é o papel nessa faixa etária, né, ainda falando de criança, seja ali até os 10, 12, da comunidade escolar, né? Qual que é o papel do docente, do professor que está ali junto, de toda a comunidade escolar, na identificação dessas características da individualidade, dessa função que já pode estar manifestando desde, como você trouxe o exemplo do aspecto do autismo, né? Desde os 18 meses. Então, Bárbara, eu considero que seria muito importante que houvesse um preparo mínimo dos profissionais da rede escolar de uma forma geral, não considero só dos pedagogos, mas que fosse treinado aos poucos, né? Enfim, que houvesse uma preparação de um olhar não clínico, claro que não, mas um olhar mais atento para pequenos sinais, sabe? Então, eu vejo que a escola, ela pode ter um papel fundamental na questão da saúde mental, né? Desde que seja, enfim, abra ali um espaço para que seja oferecido um ambiente seguro, que esse ambiente ele seja um ambiente onde essas crianças e adolescentes possam vir a ter informações claras, informações concretas a respeito de diversas questões de saúde mental, saúde sexual, enfim, de uma forma geral. E entendo que é no ambiente escolar onde as crianças muitas vezes passam uma boa parte do dia delas. Então, muito provavelmente, ali elas vão demonstrar muitas questões, né, que podem vir a dizer se elas estão tendo ou não alguma dificuldade psicológica, né? Então, seriam pontos importantes a observar. Se a criança está mais quietinha, mais reservada, mudança brusca no comportamento, né? Ser uma criança que sempre foi muito ativa e de repente essa criança começa a ficar mais quieta, ou o contrário também, agressividade, a forma como está se relacionando com os colegas, o desenvolvimento pedagógico, né? O quanto essa criança está conseguindo aprender, o quanto ela está conseguindo reter conhecimento. Isso às vezes pode nos dar alguns indícios. E lembrando sempre, né, Bárbara, que são crianças, assim, né? Então, eu vejo que a escola pode sim ajudar muito nesses pontos, né? Buscando a ajuda da família, principalmente, né? De alertar, de conversar, de tentar entender o que está acontecendo, dos profissionais da educação aí virem como facilitadores também, né? Desse desenvolvimento das crianças nesse sentido. E acredito que a atenção, né, Bárbara?
casa muito, enquanto eu estava, né, pensando sobre o nosso papo, e casa muito com o que você me comentou da colega aqui que conversou contigo, né, sobre a questão da família, o quanto essas crianças e adolescentes, eles têm essa necessidade de ser ouvidos, né? Existe uma necessidade de perceberem que são importantes de fato, né? Que a fala deles tem importância. Então, é muito importante que tanto a escola, né? Claro, junto com a família, mas é importante que a escola também abra esse espaço para que eles falem, para que eles possam se expressar. Eu tenho até uma experiência muito pessoal que eu queria compartilhar aqui, que quando eu estava no ensino técnico, isso ainda na época do ensino médio também, eu tinha uma professora que, em algumas aulas, ela abria um espaço para que a gente falasse sobre alguma dificuldade que a gente estava tendo em casa, ou, enfim, alguma dificuldade que a gente tinha pessoalmente. E eram aulas tão gostosas, né? E muitas vezes tinha até uma carinha de terapia de grupo, assim, mesmo ela sendo de outra área, e era tão importante, sabe? A gente percebia o quanto cada um carregava coisas tão pessoais que muitas vezes fica entre o âmbito de casa e muitas vezes a criança ou adolescente ele não se sente tão à vontade para dividir aquilo com os amigos diretamente por ter vergonha ou alguma coisa do tipo, mas quando a gente toma a frente enquanto profissionais aí e minimamente a gente direciona isso para um papo com mais responsabilidade, com mais abertura, enfim, dá para perceber que é uma experiência muito bacana e o quanto faz diferença, de verdade faz muita diferença para eles serem ouvidos. É um acolhimento, né, com essa escuta ativa, e mais do que Exatamente. tudo em um espaço de confiança, né, porque eles estão ali também, né, se formando e muito desconfiados do que é o outro. Eu vou aproveitar, você trouxe aqui já mudando de faixa etária, então a gente avançando para a faixa etária dos adolescentes, né? Quais são as especificidades, Carol, da saúde mental, então, dos adolescentes, começando ali com 10, 12 anos, né? Depende muito de cada um, como você bem colocou. Tá certo, Bárbara. Eu percebo que enfim, né, essa questão dessa faixa nova, né, dos adolescentes, é quando eles começam a ter uma mudança muito grande em relação ao ambiente, né? As fontes que eles vão beber começam a ser outras, né? Então, na infância, ali, quando a gente estava falando daquele primeiro momento, é uma coisa ainda muito voltada para a família, tem uma relação com a escola, mas é uma relação muito secundária. E aí, quando a gente está falando de adolescência, é como se esses papéis se invertessem, né? Os adolescentes começam a buscar muitas referências externas e, enfim, com muita ânsia de se provar e de provar todas essas questões novas, né? Então, hoje em dia eu percebo que tem muito essa questão também das redes sociais, né? Que vem impactar bastante aí, né? Quando a gente está falando de referências, acho que a gente está falando da era da tecnologia cada vez mais forte, tem diversos influencers aí e enfim, né, que vão acabar sendo referências também, além dos amigos, de outras famílias que são próximas. Eu percebo que as questões socioeconômicas, elas começam a de repente pesar um pouco mais na maneira como eles interpretam isso, né? Não que antes não pesassem, mas de alguma forma eu vejo que é quando eles começam a sentir mais algumas diferenças, né, do que o amigo pode e eu não posso, da onde o amigo, a outra amiga tem acesso e eu não tenho, a roupa que às vezes eu posso ter e o outro não pode, então essas coisas começam a pesar um pouco mais, né, na adolescência, e aí eu acho que a gente começa já a falar de outras questões, né, que enfim, tem a questão da sexualidade que vem com muita força também, né, de descoberta, de, enfim, querer provar em relação a isso, né, tem uma questão, uma outra porta que se abre, que é em relação ao uso de álcool, de outras substâncias, que pode já acontecer na adolescência, que eu percebo que são pontos extremamente importantes para serem discutidos, né? Enfim, tem uma questão ali de padrões muito forte, quando a gente ainda estava falando daquelas influências, né, de alguns padrões, enfim, que já são impostos pela sociedade, mas que as mídias, de uma forma geral, acabam pegando mais pesado em relação a isso. Então,
isso também pode vir gerar desordens alimentares, né? Enfim, eu percebo que a questão da estrutura familiar, né, também, assim como lá na infância, também pega bastante, né, nessa faixa etária da adolescência. Então, a base que esses adolescentes vão ter, a abertura em casa, né, para discutir determinados temas, para questionar, para perguntar, aonde eles vão tirar essas dúvidas? Tem espaço para conversar com os pais, um espaço aberto, um ambiente seguro, ou não? Eles vão buscar isso com os amigos. E se são os amigos ou se é a internet, pior ainda, né? Porque aí não se tem um filtro, né, de como essas informações chegam. Eles só lidam ali com muitas informações de uma vez só, né? E mais forte ainda aquela questão do desejo de ser relevante, de ser ouvido, de ser levado a sério, né? Então eu percebo que muitas vezes no ambiente escolar, no ambiente familiar, há uma certa, e não generalizando, tá, Bárbara, de forma nenhuma, mas em alguns momentos há um certo menosprezo pela maneira como o adolescente se sente, como se se sentisse demais, como se, nossa, isso é descabido, né? Se ama muito, se fica com raiva, fica com muita raiva, assim, enfim, né? Então, de alguma forma, vem um menosprezo grande dos adultos, de uma forma geral, em relação a isso, e aí onde a gente começa a ter conflitos nas relações também, né? Então, quando a gente está falando de adolescentes, eu vejo que as coisas começam a ficar um pouco mais complexas, eu diria, não que a infância também não tenha as suas complexidades, e claro, né, questões que podem ter acontecido lá na infância, questões de traumas ou questões físicas mesmo, né, e psicológicas, também podem ter um apontamento maior aí na adolescência, né? Então, quando a gente está falando de um transtorno de personalidade, de um transtorno de ansiedade, esses tipos de transtorno, muitas vezes na adolescência, eles podem acabar despontando de uma forma muito mais forte por conta de todas essas mudanças que estão acontecendo ali também naquele momento. Muito legal, você tocou em vários pontos, 2 deles que eu quero falar daqui a pouquinho, que é a questão do álcool e outras drogas e também do papel, né, da tecnologia. Mas antes, eu fiquei aqui numa curiosidade, você falou sobre transtorno de personalidade, e eu já ouvi, aqui trago meu desconhecimento, mas já ouvi que alguns transtornos, como por exemplo o transtorno borderline, guarda uma correlação com crianças que já sofreram abuso sexual, né, durante sua infância. E queria ouvir, a gente teve o caso que chocou o país esses dias, da menina de 10 anos, e o fato, né, eu fui pesquisar os dados, infelizmente a gente tem 4 crianças, meninas de 10 a 14 anos sendo estupradas no Brasil por hora, né, um número de 6 abortos por dia de meninas de 10 a 13 anos. São dados bem chocantes, né? Então a gente sabe que isso não é um fenômeno que aconteceu pontualmente no Espírito Santo, mas acho que o caso chocou, e a gente não precisa entrar nele aqui, pela reação absurda que veio, né, das pessoas irem ao hospital e tudo mais. Mas minha questão aqui, Carol, se existem, né, estudos e um campo de especialidade que tente olhar e diagnosticar a criança que está sofrendo abuso sexual, que consiga mapear, né, quais são as características que ela está manifestando ali, ela apresenta alguns sintomas, ela fica mais quieta, fica mais falante, ela fica com medo, ela muda o comportamento na escola, e qual que é a recomendação? Sei que é um tema bem espinhoso, e fica à vontade também se não precisar entrar tão a fundo nele, mas fiquei aqui pensando qual que é a recomendação para a comunidade, né, para as famílias. O pai e mãe, né, às vezes como no caso dessa menina, era um tio, avô que estava cometendo uma violência sexual contra aquela criança. O pai e a mãe, o que ele tem que estar atento ali? Qual que é a melhor forma de lidar com esses casos? Então vamos lá, né, Bárbara? Infelizmente, e digo infelizmente porque eu sinto muito mesmo, né? Infelizmente eu já recebi alguns casos, né, de violência sexual, e é muito delicado, de fato, né? Mas existem estudos, sim, que vão dizer aí a respeito de sinais, de comportamentos. Existem avaliações muito precisas. Sendo muito honesta, eu
nunca cheguei a aplicar nenhuma dessas avaliações que vão ser mais determinantes a dizer se houve um abuso ou não, né? Geralmente os casos, na verdade, que eu já atendi foram quando já tinha sido, enfim, entendido que tinha ocorrido um abuso, e aí a gente foi lidar com as questões que vieram após esse ato de violência. Mas existem sim estudos, existem profissionais e psicólogos especialistas em identificar, né, até crianças muito pequenas. Existem alguns materiais, livros didáticos, pesquisas, instrumentos de teste que enfim, a partir de questionário, de avaliações, de escuta da família, enfim, que vão dizer se houve ou não, né, um abuso, né, e a partir de alguém próximo, etc. Mas a respeito dos sinais, Bárbara, geralmente há sim sinais que a gente consegue observar em relação a essa questão do abuso, né? Então, geralmente a criança tem uma mudança de comportamento, né, e isso pode acontecer de vários modos. É importante, Bárbara, primeiro de tudo, né, que a família conheça essa criança, porque as mudanças elas vão vir muito em cima de como aquela criança era antes, né? Então, às vezes uma menina, tô falando de menina porque é o caso que a gente teve de exemplo, né? Mas alguns tipos de sinais que a gente pode perceber é uma vergonha extrema do corpo, começar a se esconder em roupas largas ou roupas até masculinas, algumas vezes roupas que às vezes não correspondia à forma como aquela criança gostava de se vestir anteriormente, né? Existe uma questão de desapego de um cuidado físico, às vezes pode ser até extremo, tá, Bárbara? Até de, tipo, não querer tanto tomar banho. E aí, por favor, não generalizem que crianças, às vezes, não querem tomar banho só porque elas não querem. Eu odiava pentear bastante importante a gente olhar e aí ter um... E aí eu não então a gente não pode generalizar. A gente não pode generalizar. Mas são pequenos pontinhos, assim, que quando a gente conhece a criança, a gente começa a perceber algumas diferenças, tá? Então, a forma como essa criança vai se comunicar, às vezes um receio ou uma aversão a determinadas figuras, né? Então, se esse abuso foi feito por um homem, às vezes essa criança começa a apresentar certa aversão à figura masculina como um todo, um receio de ficar próximo. É importante, Bárbara, que a gente não force nunca, né? Aquela coisa do contato físico, principalmente. Beija seu tio, beija fulano, abraça, né? Claro, enfim, a gente minimamente ensina essas questões sociais, mas é importante que a gente não force, até para que a criança entenda que existem limites, que é ela que vai dizer o que ela se sente confortável e não em relação ao corpo dela, né? Então, antes ainda de acontecer qualquer coisa, né, Bárbara, é importante que a gente ensine esses limites, que exista uma educação sexual, e aí eu vejo que é um papel tanto da família quanto das escolas, onde a gente ensine, né, essas questões em relação a onde pode tocar, onde não podem me tocar, a importância de dizer não, a importância de ter alguém de confiança com quem essa criança possa se abrir. Então, por exemplo, eu já vi casos onde a criança simplesmente, por conta de um pacto com o agressor, não conseguia contar, então falava que é um segredo, eu não posso contar, e não contava de forma nenhuma, e nunca chegou a verbalizar de fato o que tinha acontecido. Então, uma agressão muito forte, né? Assim como eu vejo outros casos onde as crianças procuram ajuda, procuram verbalizar e não são levadas em consideração, por N motivos. Ou porque para o responsável, para o cuidador, às vezes não é muito assustador e prefere achar que é uma brincadeira ou que foi impressão da criança, né? Enfim, não estou aqui para julgar de maneira nenhuma, mas é muito importante que, havendo qualquer queixa mínima que seja, que isso seja levado em consideração,
né? Essa criança ela pode vir apresentar outros sinais físicos, como coceira nas partes íntimas, né? Qualquer tipo de coceira, de alergia, de hematoma. É importante que procure um pediatra, que procure uma assistência, né? Que vai entender o que está acontecendo com essa criança. Enfim, né? São vários pontinhos em relação à comunicação, a como vai se comportar, a vestimenta, enfim, que é importante a gente estar atento e que podem dar sinais para a gente se está acontecendo ou não, né? Geralmente a criança fica mais temerosa, ou pode vir a desenvolver a sexualidade muito cedo, né? Criança que começa a trazer conteúdos sexuais muito fortes, né? Enfim, dúvidas a respeito do que é sexo, o que é camisinha, o que é, sei lá. Isso são coisas naturais que acontecem na medida com que eles vão crescendo. Mas se essa criança ela começa a ter um interesse sexual e verbalizar isso de uma forma muito frequente, isso também pode dar algum sinal. Assim como a gente observar eles durante as brincadeiras. Muitas vezes, no faz de conta, eles demonstram algumas coisas que eles vivem no dia a dia. E às vezes isso pode aparecer dentro da brincadeira deles sem que eles se deem conta. Então, por isso que é importante, né? A criança está brincando, vou aproveitar para fazer minhas coisas. Sim, né? Eu entendo também que existe essa demanda. Mas, de alguma forma, é sempre importante a gente estar atento ao que aquela criança está falando, como ela está se comportando, enfim. Todos esses pontinhos vão dando alguns sinais para a gente do que pode acontecer. Muito obrigada, Carol. Acho que já foi muito esclarecedor. Eu tenho um sobrinho de 6 anos, né? E não sou mãe ainda, mas eu não tinha tido, ao longo da minha vida, a oportunidade de acompanhar o desenvolvimento de uma criança. E aí, quando aconteceu tudo isso, eu fiquei muito triste. Eu acabo pensando, meu Deus, né? Qual que é o nosso papel? Eu, como tia, que nem convivo, mas como que eu posso estar atenta, né? Então, acho que cada um de nós aí, a gente é vetor desse tipo de informação, e a gente tem que estar apoiando pais e mães também, né? Mas para passar aí para mais um assunto, que você já tocou nele, mas ouvir um pouco mais sua opinião, você falou sobre, no desenvolvimento do adolescente, surgir a questão do uso de álcool ou outras drogas, e muito, até um pouco da sua fala, né, no sentido de se provar. Então, às vezes, também tem um pouco do experimental novo, mas o se provar para o coleguinha, para a coleguinha e tudo mais. E aí, queria ouvir um pouco da sua opinião, como que a gente consegue trabalhar a prevenção, né, do uso de álcool e outras substâncias já dentro dessa fase? Porque muitas vezes é aí que começa o primeiro uso, né, o primeiro gole de álcool. Então, queria ouvir um pouquinho a sua opinião. Tá certo, Bárbara. Enfim, eu entendo que tem essa necessidade de se provar, e entendo que quando começa a se ter o uso dessas substâncias de uma forma muito precoce até, infelizmente eles entendem que a consequência imediata do uso de alguma substância, de alguma droga, dificilmente vai ser já um prejuízo, a depender da quantidade que eles usem, né? E que, na verdade, eles acabam aproveitando daquilo a seu favor. O que eu quero dizer com isso? Um menino que ele é um pouco mais tímido, ou enfim, tem uma certa dificuldade de chegar ali na menininha que ele tá gostando, ou essa questão da sexualidade muito envolvida, o álcool, ele entra como um forte... O álcool e outras drogas, enfim, mas principalmente o álcool, que acredito que é o que eles até chegam com maior acesso, né, com mais facilidade, ele acaba sendo um potencializador em alguns momentos, né, de coragem, enfim, de conseguir se comportar de uma maneira diferente, de perder um pouco o filtro, digamos assim, e acabar fazendo algumas coisas injustificativas ao uso da substância, né? Então, percebo que isso acontece com uma grande frequência. Além dessa coisa do se provar e da cara do, é legal, porque eu experimentei, porque eu já usei, porque, enfim, né? Além de todas essas questões, quando já acontece o uso, eu percebo que muitas vezes esse uso vai se manter por uma função, tá, Bárbara? Não é por acaso que se mantém, né, o uso do álcool e de outras drogas. Então, pode ter essa questão, pode ter, né, de como um combustível de coragem, que é muito comum, pode ter a questão de
não querer lidar com os conflitos e usar como uma fórmula de escape para esquecer. Eu percebo que existe, infelizmente, um uso muito grande da maconha, por exemplo, como se fosse uma medicação até para lidar com ansiedade, e isso sendo usado de uma maneira extremamente irresponsável, né? E lembrando que o uso, né, principalmente quando ele acontece aí nessa adolescência, né, os prejuízos eles podem se tornar até irreversíveis, né? Então vou até te dar um exemplo. Um adolescente, por exemplo, que ele carregue um gene de esquizofrenia, tá? E aí, por algum motivo, ele começa a fazer o uso de maconha excessivamente, as chances dele vir a desenvolver o transtorno de esquizofrenia são muito maiores do que se ele não usasse, né? Então, esse é só um exemplo, assim, de como as drogas, elas podem, e o álcool podem vir enfim, trazer uma série de problemas aí em relação ao desenvolvimento, porque eles ainda estão em desenvolvimento. E acho que isso é uma coisa que muitas vezes eles não têm claro. Eles já acham de alguma forma que, não, eu já sei o que eu tô fazendo, e imagina, não tem nada a ver, etc. Então, eu ainda acredito que a questão da informação é muito importante, do tipo, tem as coisas aí que você tá achando legal, talvez tenha, mas tem uma série de outros pontos aqui, ó, que podem te trazer um prejuízo. Só que quando a gente tá falando de adolescentes, e até de crianças, acho que até por conta da era da tecnologia que a gente está vivendo, existe um imediatismo muito grande, né? De uma coisa de eles estarem muito mais sob controle do que vai acontecer agora ou daqui a poucos segundos, do que o que pode vir a acontecer lá para frente, né? Então, nesse sentido, pensando na prevenção, Bárbara, eu acredito que é muito importante que hajam um zilhão de outras possibilidades ali de reforçadores, de coisas, reforçadores no sentido de coisas que podem vir a trazer prazer, que venham a trazer relações, que venham a fortalecer os vínculos. Então, eu vejo que, por exemplo, o esporte é uma porta excelente para isso, né? Enfim, da gente trabalhar essas questões da energia, às vezes, em esportes coletivos, trabalhar essa questão da comunicação, de estar perto de amigos, de reforçar essa questão do convívio. Aí eu vejo a escola como, né, de novo, o papel da escola muito forte aí de abrir espaços, né, e momentos onde eles tenham essas questões em grupos, para que, enfim, se relacionem e a gente trabalha essas questões de comunicação entre eles. É importante investir muito em educação e muitas possibilidades para que o álcool e a droga não estejam ali na frente como a maior possibilidade, sabe? Porque aí a gente tem muitas outras coisas legais e que podem ser feitas e que vão trazer uma satisfação, que vão trazer um prazer, que vai ser divertido, que vai ser bacana, que não necessariamente vai ter aquela coisa de cobrança, etc. Aí a gente já consegue competir um pouco mais com as drogas, com o álcool, com os malefícios que eles trazem, sabe? Eu tenho muito essa percepção. Muito bom, Carol. Legal ter caminhado para falar sobre esporte, lazer, né? Acho que também como vetores de promoção e prevenção, né? Quando a gente fala de álcool e drogas na adolescência. Para finalizar, você tocou nesse ponto mais de uma vez aqui, e é uma coisa que acho que todo mundo está aprendendo, né? Não só as crianças e adolescentes, mas qual que é o impacto que as tecnologias trazem para esse público do ponto de vista de saúde mental? Então, ficar muito tempo ali conectado na internet. Você trouxe aqui, eu vejo diversas crianças e adolescentes agora querem ser youtubers, querem ser tiktokers. Essas são as referências. O que traz para a saúde mental? E para fechar junto com essa questão, pais e mães têm que estar atentos ali com essas crianças, ter um número máximo de horas por dia que acessam a internet. Tem algum dado nesse sentido? Né, tem que ficar no máximo tanto tempo, ou pelo menos à noite não acessar tanto, porque isso acaba atrapalhando no sono, porque nós, adultos, a gente sabe, né? A gente fica aqui com essa tela na nossa frente. Uhum. O sono é afetado, com criança também, Então, comentasse um pouquinho sobre esse tema.
Legal, Bárbara. Eu percebo que, enfim, primeiro, né, eu acho que está cada vez mais difícil a gente restringir o acesso, né, até por conta do nosso acesso, né, de nós adultos. Não conheço um adulto hoje que não tenha um celular. Desconheço, de verdade. WhatsApp, é um né? Smartphone. Mais propriamente dito, né? Então, eu percebo que restringir o acesso total, eu entendo que é um ponto muito difícil, e eu sei também que, de alguma forma, é um recurso, né? Muitas vezes quando a gente está falando de YouTube, até de outros programas de streaming, enfim, eu sei que é um recurso que em alguns momentos pode ajudar, né? Então, assim, o que eu vejo em relação a horas é que não há um consenso, né? Enfim, já existem vários estudos rolando, mas não há um consenso. O que eu acredito, Bárbara, é que, assim, o menos possível, né? Quanto mais a gente conseguir restringir, encontrar outras atividades, conversar, né? Interagir, entender que muitas vezes, principalmente quando a gente está falando de crianças menores, cara, qualquer coisa às vezes vai distrair aquela criança, né? Ali na primeira infância. Então, enfim, né, ter momentos de conversa em família, é importante que a gente tire o acesso a essas tecnologias, principalmente durante as refeições, né? É importante que ainda haja esse momento de conversar, de sentar para brincar, de ter um jogo de tabuleiro, enfim, né? De buscar outras atividades para que a gente não fique só dependente da tecnologia. Quando a gente vai falar das influências, né? Eu percebo que enfim, tem uma série de coisas aí que podem não dar tanto certo e o tiro sair pela culatra, né? Então, quando a gente estava falando, por exemplo, dessa questão dos influencers, é importante que os pais tenham acesso ao que essas crianças estão consumindo, né? Então, hoje eu sei que tem muitos aplicativos que monitoram, né, o aparelho, ou mesmo dentro dos aparelhos você consegue colocar alguns bloqueadores de conteúdos específicos. Então, acho que é importante ter esse cuidado e sempre estar por perto, dar uma olhadinha, ouvir o que aquela criança tá assistindo, enfim, consumindo de conteúdo, né? Então, já vi vários casos de crianças que começam a ter pesadelo porque viram um conteúdo específico, que reproduzem cenas violentas por terem assistido em algum momento em algum canal específico e aquilo fica marcante para eles. Então, é extremamente importante que se tenha um controle do que eles estão consumindo. E, de novo, quanto menos tempo, melhor, né? Eu vejo que um outro impacto também relacionado a essa questão da tecnologia é a questão do imediatismo, né? Então, assim, cada vez a gente vê que as crianças e os adolescentes estão mais intolerantes a qualquer coisa que a gente fale sobre uma espera. E não só eles, tá, Bárbara? Eu acho que a gente também, mas que quanto mais jovens, mais isso tá ficando forte, né? Então, se a gente parar para pensar que, sei lá, quando a gente começou a ter o acesso à internet, lá, a internet discada, a gente tinha que esperar uns 10 minutos para carregar uma página. E hoje em dia, né, enfim, você percebe que até mesmo agora, quando a gente está falando desse momento de pandemia, que as crianças estão tendo muita videoaula, se dá uma travadinha, se o amigo não está conseguindo ouvir a professora, isso já gera um estresse muito grande, né? Então, há cada vez mais uma intolerância muito grande, né, a essa questão do imediatismo. E, claro, por consequência, uma ansiedade, né, quando as coisas não acontecem. Um outro ponto que eu também considero muito importante é em como as coisas, muitas vezes, a depender do conteúdo que está sendo consumido, como que isso pode ser pintado, digamos assim, né? Quanto essa criança está se desconectando de questões reais e começando a se conectar mais com crianças e adolescentes, né? Isso na adolescência também acontece muito, com ideais. Porque muitas vezes, principalmente aí quando a gente já vai falar de redes sociais, né, não que o YouTube também não seja, mas, sei lá, Instagram, enfim, outras redes, a gente percebe muito uma idealização muito forte, uma promoção muito grande só de conteúdos e as pessoas postando muito as coisas positivas, as coisas boas, ou em relação ao corpo, à pele, à saúde, a relacionamentos amorosos, enfim, tudo de um modo geral é como se fluísse e funcionasse muito bem. E a gente sabe que a realidade na vida não é bem assim,
né? Que muitas vezes a pessoa tá ali postando, sei lá, um cenário bonito, ou que tá viajando, e que ela tá cheia de problemas, né? Enfim, e eu percebo que quando a gente tá falando de infância e adolescência, não há essa clareza, né? Não há essa clareza de que aquilo não corresponde à totalidade do outro, que aquilo é só um frame, é só uma parcela muito pequenininha do que aquela pessoa viveu, ou do que aquela pessoa pensa, ou de como aquela pessoa se comporta. Então, é importante a gente ter muitas conversas, eu percebo, com eles em relação a isso, e ter momentos desconectados para que eles se conectem com coisas reais, com pessoas reais, com situações, né? Independente de problemáticas ou não, mas que eles se conectem mais com coisas reais e não tanto superficiais, né? Então, acho que, enfim, essas são questões importantes. Além de, claro, quando a gente fala ali da primeira infância, também tem uma questão que pode gerar algum problema de desenvolvimento de habilidades sociais, alguma dificuldade na questão da linguagem, problemas de sociabilização, né? Então, cara, eu já vi coisas surreais, assim, Bárbara, de crianças e adolescentes que super ficam no WhatsApp o dia inteiro, mas que não conseguem bater um papo com os amiguinhos, né? Que chegam na sala de aula e não sabem muito bem como conversar, né? Então, eu percebo isso como algo muito grave, né? Muito sério, assim. Então, enfim, acho que são diversos pontos, poderia passar a tarde toda aqui falando sobre eles, mas, enfim, acho que esses são os principais, assim, que eu vejo como realmente preocupantes. E aí, a recomendação, eu acredito que sempre, né, dentro da realidade de cada um, o menos possível. Muito bom, Carol. Eu tô aqui ouvindo e me deliciando por entender mais, assim, de fato eu venho me debruçando sobre o tema de saúde mental, aqui a gente vem fazendo vários diálogos sobre o tema e sempre é um grande aprendizado, acho que você trouxe pontos importantíssimos, agradeço enormemente sua participação e espero que a gente volte a conversar sobre esse e outros temas relacionados à saúde mental em breve. Obrigada mesmo por aceitar o convite, tá bom? Um grande abraço. Imagina, Bárbara. Se quiser fazer alguma fala final também, fica à vontade. Imagina, eu só queria realmente agradecer de novo o convite, agradecer pela oportunidade e, enfim, me colocar à disposição. Se em algum momento você, enfim, tiver mais alguma dúvida, quiser conversar sobre algum ponto, eu tô por aqui. Perfeito. Carol, grande abraço. Tchau, tchau.